Fala galera, tudo bem? Aqui é o João Vitor, fazendo a atualização do investimento desse mês 6 de 2026, junho. Hoje o investimento que eu fiz, primeiro eu vou falar que eu fiz uma alteração na carteira. Em vez de usar o trend de inflação, eu troquei pelo GPCA11. Por que eu fiz? Vou falar por que eu fiz essa alteração na minha carteira e alguns dados do GPCA11, enfim, vamos lá. Vamos começar pela taxa de administração do Trade Inflação, que é o fundo de investimento que eu utilizava, era 0,3% ao ano. O GPCA é 0,1%, como vocês podem ver. O Duration alvo, ou mais ou menos o Duration médio ali, o do Trade é menos de 5 anos. O do GPCA ele tenta fazer uma média de 2 anos. Às vezes fica ali 1.9, 2.1, mas ele tenta buscar uma média de 2 anos. A liquidez dos dois é D+1, o emissor é tesouro dos dois. O índice de referência aqui está um dos principais motivos de eu ter trocado de ativo. O índice de referência do Trade é o IMAB5. É um índice específico da inflação. Depois eu gravo um vídeo explicando cada índice, mas é um índice específico da inflação com o tempo de 5 anos. Então, o IMAB5 é a inflação de 5 anos, praticamente isso. E o do GPCA é o TBRIPCA2A. O que significa? Vai seguir, busca ficar em cima da inflação do período médio com duration de 2 anos. Então, aqui, o índice de referência já dá a principal diferença, um dos principais motivos de eu ter trocado. Porque a ideia de utilizar desse ativo, né, de um ativo de inflação aqui, é ficar acima da inflação. E como o trade de inflação curta tem o IMAB5 como índice de referência, ele não me atendia tão bem como o GPCA11 vai me atender. Depois vamos para o rebalanceamento, os dois é mensal. A gestão também dos dois é passiva. A tributação IR, o trade de inflação, por ser um fundo de investimento, vai de 22,5% a 15%. É a tabela regressiva de renda fixa padrão. Porém, o GPCA11 já é fixo 15%. Então eu investi, vocês vão ver que eu fiz investimento no GPCA11 hoje. E hoje não. Enfim, eu fiz o investimento do GPCA11. E mesmo se eu sacar semana que vem, eu vou ter apenas 15% de tributação. Então essa é uma grande vantagem do GPCA11. IOF, o trade de inflação, por ser um fundo de investimento, ele tem aquela tabela regressiva também, começa em 96% no dia 0 e vai até 0 no dia 1, né? E vai até 0% depois de 30 dias. E o GPCA11, por ser um ETF, não tem IOF. Come cotas é um imposto que o governo cobra, que é maio e novembro. Todo mês de maio, todo mês de novembro, ele pega come cotas. Ele pega 15% do rendimento que você teve com aquele fundo de investimento. Isso é ativos específicos e o fundo de investimento é um deles. Então aqui o trade inflação tem come cotas e o GPCA não. Isso faz uma diferença gigantesca. Eu peguei um gráfico que está no arquivo da Grow. A Grow Investimento é a gestora do GPCA11. Eu fui no site da Grow Investimento, peguei o arquivo da Grow Investimento e lá nesse slide deles, nesse arquivo, tinha um relatório de um gráfico especificando essa diferença. Eu vou pôr aqui também para vocês verem como é essa diferença na rentabilidade. A taxa do tesouro, os dois não possuem a taxa. O tesouro cobra 0,2% por investimento, né? Cada vez que você investe neles. E aqui, com esses dois ativos, eles não cobram essa taxa, eles não repassam para a gente. O Tesouro não cobra essa taxa deles.
Na declaração do IR, os dois é automático, é retido direto na fonte, e o revestimento dos cupons são automático. Agora, depois de ter falado tudo isso, o trade de inflação, ele é um ativo, um fundo de investimento excelente. Nos atenderia super bem. Porém, o GPCA 11, por ser um ETF, por ser o índice de referência dele ser o IPCA e o duration dele ser menor do que o duration objetivo, ser menor que o trade, eu preferi pegar o GPCA 11. O GPCA 11 foi um título que foi um ativo que foi adicionado, que foi lançado recentemente, foi agora em maio que lançou ele, então é um ativo muito recente, histórico dele não existe, porém não tem como errar, porque não tem como errar assim ao meu ver, porque é passivo, é algo automático, já é um índice estudado, não é uma invenção nova, não é um coelho tirado da cartola, não, é algo simples, arroz com feijão. Então eu não vejo problema de investir, não é nenhuma tese, nenhuma teoria nova. Se fosse uma tese, uma teoria nova, um jeito de gestão novo, eu esperaria um tempo para ter histórico. Porém, como é um ativo que ele vai comprar as coisas automaticamente, a gestão dele é automática, é passiva, né? E é um índice já definido, um índice de 2 anos, IPCA durante 2 anos, então não vejo risco, na minha opinião, para mim. Então eu vou substituir o trade de inflação pelo GPCA 11. E agora o investimento deste mês foi em 3 ativos. O primeiro ativo foi o HODL11, o HODL11. Eu investi nele porque o Bitcoin, eu estava precisando de diversificar mais a minha carteira, né? Porque estava muito focado em apenas renda fixa e inflação, porque estava com renda mais, que é inflação longa, tarde inflação, que é inflação curta, praticamente, curta média, e o TIP, que é a inflação internacional, então, só a inflação. Então, eu precisava de algum outro título, algum outro ativo para diversificar a minha carteira. E aí que entrou o HODL11. A ideia aqui do HODL11, que é o do Bitcoin, ele estava ali em torno de R$55 mais ou menos. E o Bitcoin em si, né, a moeda Bitcoin estava em torno de 60 a 62 mil dólares quando eu comprei. Então valia a pena, ao meu ver, para mim. E falando um pouco do mercado, do que aconteceu, o IPCA em 2026 subiu para 5,11. Isso é muita coisa. O dado mais importante... Mentira, minto. Isso aqui é do Boletim Focus. 5,11 foi a estimativa do Boletim Focus no final de 2026. A Selic projetada também do Boletim Focus é de 13,15. Então, e sobre Trump, sobre o Oriente Médio, ainda está tendo guerra no Oriente Médio, porém, o Trump e o Irã estão sentando mais vezes na cadeira para conversar, para dialogar. Trump falou que em 2 semanas os Estados Unidos declara vitória absoluta sobre o Irã, então o mercado está aguardando. O IPO da SpaceX, que foi ontem, né, e ele entrou hoje, aconteceu. E agora eu acabei de olhar aqui, a ação da SpaceX estava cotada, entrou em $150 e agora está sendo negociada a 160, $170, algo em torno disso, com um rendimento de 26%. Porém, isso não é interessante para a gente, para o capital em construção não é interessante para mim, porque o capital em construção é bem definido. Estou falando isso apenas por curiosidade. E é isso, não tem mais o que falar. Os próximos aportes, provavelmente eu vou focar mais em abaixar um pouco o risco da carteira, porque a carteira está muito volátil, vocês vão ver pelo rendimento da carteira. E vocês vão ver pelo rendimento da carteira que ela está muito volátil. Então, talvez, provavelmente eu vou focar um pouco mais em renda fixa, focar mais nessa questão de só controlar a volatilidade.
e diversificação. Então já deixo um spoiler, provavelmente vai ser a Arca Grão, Previdência. Mas vamos ver como que vai estar no momento. Semana que vem, dia 16 e 17, temos reunião do Copom também. Copom é o comitê que eles decidem a taxa de juros básica, a Selic. E aí amanhã a gente vai ter reunião deles. Hoje foi divulgada a inflação de maio, que foi 0,5% em maio. No acumulado nos últimos 12 meses, a inflação está em quantos? 14,70, a 0,20 acima da meta do Banco Central. Então temos as projeções dos especialistas têm controvérsias, porque alguns falam que vai manter, outros falam que pode aumentar até 0,25 a taxa de juros. Na minha opinião, para mim, eu acho que vai manter. Eu acho, minha opinião, não é uma certeza, afinal não temos certeza de nada, mas eu acho que vai manter essa reunião agora e talvez na próxima aumentar, não sei, não sabemos o futuro, né? E fora que quarta-feira também é super quarta, é quando tem decisão aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E a decisão daqui depende muito uma das principais características que eles usam, do checklist, né, que eles têm para saber o que faz com a nossa taxa de juros, é o Fed, Federal Reserve, que é a taxa de juros dos Estados Unidos. Falei o investimento, que foi o Dow Jones, agora tem mais dois. O GPCA 11 foi um deles, eu investi, foi uma cota apenas, foi 20, uma cota, foi uma cota, que foi R$25 mais ou menos a cota, e eu fiz esse investimento porque o Dow 11 foi 55, como eu falei, e aí ficaria esses outros R$45 em conta, e aí para buscar um investimento que faria sentido na carteira para não deixar esse dinheiro em conta, eu optei pelo IGPCA 11. E aí eu investi nele, uma cota no preço de R$25,10 mais ou menos, e ainda sobrou um valor, e aí esse valor eu fui em renda mais. A taxa estava IPCA mais 7,27. Sim, 7,27, não estou sonhando, estou falando a verdade, 7,27% ao ano. E aí eu investi também, foi R$14 mais ou menos ali em renda mais. E o trade de inflação, eu fiz a movimentação hoje mesmo. Esses três investimentos, uma cota de GPCA 11, uma de OLD e essa aporte em renda mais, foi no dia 8 desse mês. E aí, que era terça-feira, né? E hoje eu tirei o dinheiro do trade e pus no GPCA 11 também. Então, é isso, minha carteira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo bem rápido, simples, explicando por que eu troquei de ativo, que o investimento que eu fiz e aquele relatório rápido, simples que eu faço aqui. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Falou!